nós, mas por ora vamos nos atentar às Escrituras. Estamos em uma série de pregações na carta de Paulo aos Efésios, intitulada Nova Vida em Cristo. Chegamos aí ao capítulo 4 de Efésios. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos ler do versículo 1 ao 16, para nos dar um pouco de contexto, mas hoje eu quero me deter ao versículo 11, a primeira parte, quando o texto vai dizer que o Senhor designa a igreja alguns para apóstolos. Mas vamos ler o contexto do capítulo 4, verso 1 a 16. Acompanhe comigo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há uma esperança para a qual vocês foram chamados, para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Vamos orar? Amado Deus, nós te damos graças pela tua bondade e misericórdia, por mais uma vez, Senhor, nos permitir estarmos reunidos. Sabemos que é o Senhor quem nos convence não só naquele convencimento inicial dos nossos pecados, mas que também nos convence a cada semana da importância de cultuarmos em comunidade. É aqui, Senhor, onde, como já fizemos, podemos orar ao Senhor por meio de Cristo, podemos cantar do Evangelho a fim de edificar a nossa fé, a fim de pregarmos uns aos outros enquanto anunciamos essas belezas do Evangelho quando cantamos. E agora, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, que nada venha nos distrair, que possamos ouvir atentamente e com fé a Tua palavra, a fim de sermos por ela edificados, ó Deus. Que o Teu Espírito, aquele que tem a capacidade e o poder de nos trazer entendimento e iluminação, nos ajude nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Se alguém puder me trazer água, por gentileza. Nos últimos sermões que nós trabalhamos aqui, a partir do verso 7, onde retomei as pregações, pastor Diego pregou do capítulo 4, verso 1 a 6, nós vimos que o Senhor é aquele que distribui a sua graça, ele também é aquele que desceu até nós, encarnou, viveu a vida perfeita de obediência que era exigida pela lei, morreu e com a sua morte ele vence o pecado, ele vence o diabo, ele derrota o poder da morte. Nós vimos no verso 8, 9 e 10 que ele ressuscita, sobe em triunfo e dos céus ele dá dons aos homens. E esses dons ele dá como aquele Cristo triunfante e vitorioso que distribui dons à sua igreja a fim de que o seu povo seja por ele edificado. Agora, então, nós chegamos ao verso 11 do capítulo 4, onde Paulo passa da distribuição dos dons para demonstrar que o Senhor também abençoa a igreja por meio de alguns ofícios ofícios ministeriais que ele concede à igreja. E o primeiro deles não está aí por acaso, ele concede
à igreja alguns apóstolos. E aí nós precisamos fazer algumas perguntas a esse texto. O que significa ser apóstolo? Quais eram as qualificações dos apóstolos? Esse ofício apostólico, ele ainda permanece na igreja ou ele era temporário? E a pergunta final, se ainda existem apóstolos hoje. Eu sei, e eu e você sabemos que está cheio, aos montes por aí nas igrejas. A pergunta é, se biblicamente há respaldo para que eles exercitem seus ministérios. E eu quero fazer isso pelo menos respondendo essas perguntas nessa noite. A primeira delas é, o que significa ser apóstolo? Paulo usa uma palavra grega aqui que num significado genérico e básico significa enviado. Apóstolo é alguém que foi enviado, é alguém que tem a característica de ser um mensageiro, um representante daquele que o envia. Essa palavra, apóstolo, que é a mesma palavra descrita em português, né, a mesma no grego, ela é derivada do verbo apostelo, que significa enviar com uma missão específica. E há duas formas de nós entendermos apóstolo. Num sentido lato sensu, ou seja, mais amplo, e num sentido stricto sensu, mais estrito, mais focado no objetivo do que aquela pessoa que carrega esse título vai fazer. No primeiro sentido mais amplo, como eu disse, a palavra apóstolo significa enviado ou mensageiro. E nós temos um exemplo, pelo menos bíblico, disso. Abra comigo Filipenses capítulo 2, verso 25. Filipenses capítulo 2, verso 25. Esse primeiro texto vai nos ajudar a entender a palavra apóstolo no sentido mais amplo. Diz assim o texto: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiros que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pelo menos há duas palavras aqui que denotam essa figura de apóstolo. Primeiro, enviar-lhes, é uma parte da palavra grega que significa apóstolo, e depois, mensageiro. No grego, aí, a palavra para mensageiro é apóstolo. Então, veja, em Filipenses, essa palavra mensageiro é isso. Apóstolo, ela é usada aqui. Mas Paulo não está se referindo a Epafrodito como um apóstolo chamado por Cristo. Como um apóstolo, por assim dizer, oficial, no sentido mais estrito, como a gente verá daqui a pouco. Mas no sentido amplo, daquilo que ele foi fazer a Paulo na prisão. Levar uma mensagem e depois trazer uma mensagem à igreja. Mas, como eu disse, também há um sentido mais estrito da palavra. E é o que Paulo faz, como ele usa aqui no versículo 11. Paulo aqui não está falando dos apóstolos que são concedidos à igreja por Cristo no sentido apenas de homens enviados à igreja. Paulo está trabalhando a ideia do ofício apostólico autorizado e limitado a algumas pessoas. E aqui eu quero defender, olhando para esse texto e outros que eu vou trazer aqui, que o ministério apostólico, o ofício apostólico, ele carrega pelo menos três características. Ele é autoritativo, ou seja, os apóstolos trouxeram o ensino do Novo Testamento, interpretaram o Antigo Testamento à luz da vida e do ministério de Jesus. Ele também é fundacional. Esses apóstolos serviram de fundamento à igreja. Em terceiro lugar, ele é temporário, certo? Então nós veremos isso. Eles não eram apenas enviados, são homens escolhidos diretamente por Cristo para representar Cristo de maneira a carregar uma autoridade única e exclusiva que fez deles apóstolos de Cristo. E aí, a segunda pergunta que nós precisamos fazer é: quais eram as qualificações de um apóstolo? E a Escritura vai nos dar isso. O Novo Testamento apresenta alguns requisitos claros. Primeiro, o apóstolo, ele precisava ser chamado diretamente por Jesus Cristo. Isso está lá no texto de Lucas, capítulo 6, verso 12 a 16. Abra comigo, Lucas 6, 12 a 16. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos
e escolheu 12 deles. Ou seja, o texto já pressupõe que haviam mais discípulos. Então, destes, ele chama 12, a quem também designou apóstolos. Veja, a mesma palavra designar, utilizada no verso 11 do capítulo 4 de Efésios, aqui também em Lucas. E aí ele vai dar o nome dos apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois, nós vamos ver, e aí aqui nós temos o grupo dos 12, que depois com a morte de Judas, Atos capítulo 1, verso 21, vai trazer o Matias, e nós veremos isso mais à frente. Mas temos também o apóstolo Paulo, e aí em Gálatas capítulo 1, verso 1, nós temos também Paulo defendendo o seu apostolado, dizendo que ele também foi chamado diretamente por Cristo. Olha lá, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a primeira característica, qualificação de um apóstolo é ter sido chamado direto por Cristo. A segunda é ser testemunha da ressurreição, é ter visto. Não é à toa que João, quando vai escrever sobre Jesus, ele diz: aquele a quem vimos e ouvimos, deste nós falamos. Essa é uma segunda qualificação do apostolado. Veja comigo Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Quando a igreja buscou substituir Judas, aquele que traiu Jesus, o apóstolo Pedro, que está liderando ali aquele colégio de apóstolos, ele pega um salmo do Antigo Testamento e interpreta aquele salmo dizendo que Judas deveria ser substituído, e ele diz: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens, e olha as qualificações, que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. E aí o último ponto. É preciso que um deles seja como nós, testemunhas da sua ressurreição. Depois, Atos capítulo 2, verso 32. Pedro está pregando e ele diz: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós apóstolos, somos testemunhas desse fato. E por último, 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. Paulo está defendendo diante dos coríntios o seu apostolado e ele diz: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor. Depois ele vai escrever o capítulo 15, defendendo também a ressurreição de Cristo e que o Senhor apareceu aos apóstolos, a ele e a mais 500 irmãos. Em terceiro lugar, não só precisava ser comissionado diretamente por Cristo, testemunha da ressurreição, mas também possuir as credenciais sobrenaturais exclusivas de um apóstolo. Veja 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. Paulo vai falar ali das marcas de um apóstolo. Olha o que ele diz: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Depois, Atos capítulo 2, verso 43, Paulo também, ou melhor, o evangelista Lucas vai narrar a respeito do ministério apostólico. Ele diz: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E aí vai mais à frente, Atos capítulo 5, verso 12, diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam se reunir no pórtico de Salomão. Então, gente, nós vemos essas qualificações aparecendo no Novo Testamento para atestar o ministério apostólico. E aí, imagina, nós pegamos aí cerca de mais de 10 mil apóstolos no Brasil. Quando a gente vai lendo essas qualificações, as figuras vão se reduzindo a um grupo seleto, específico. Mas a quarta qualificação era a autoridade doutrinária universal. Os apóstolos não eram apenas líderes locais, como eu, que sou um pastor de igreja local, que tenho autoridade para falar a essa igreja local, mediado exclusivamente pela Escritura. A sua autoridade alcançava as igrejas. Tanto que quando
o evangelho chegou aos gentios e começou a haver uma discussão com os judeus, o que que eles fazem? Eles chamam o colégio apostólico e os presbíteros que supervisionavam todo o ministério da igreja, todo o avanço evangelístico. Eles falavam em nome de Cristo, escreviam em nome de Cristo, traziam a normativa para a igreja, a maneira como elas deveriam, como as igrejas deveriam viver. E nós temos alguns textos, pelo menos 4 textos eu quero apresentar. Eu sei que hoje a pregação está um estilo um pouco diferente, mas é super importante que nós aprendamos a defender a nossa fé diante do crescimento exponencial de igrejas apostólicas com líderes, entre aspas, muito grande, apóstolos. Efésios capítulo 2, verso 20, é o texto chave para isso. Veja, eu disse que eles possuíam autoridade doutrinária universal. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e ele diz no capítulo 2, verso 20, que essa igreja que o Senhor está salvando, unindo judeus e gentios, que ele já disse que eles não eram mais estrangeiros nem forasteiros no mundo, ele vai dizer agora que eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Veja, isso está muito claro. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E nós vamos ver mais à frente o que significa essa metáfora do fundamento que Paulo vai usar. Efésios capítulo 3, verso 5. Eles não só possuíam a autoridade doutrinária, como também receberam a revelação, a interpretação do Antigo Testamento a partir da vida de Jesus. Olha o que Paulo diz. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Eles detinham a revelação. O desenrolar do plano redentivo foi dado aos apóstolos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar, preste atenção, o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com a eficácia em vocês, os que creem. Veja, os apóstolos instruíam de maneira normativa e autoritativa a igreja. Quando eles falavam, eles registravam isso, e isso se tornou os documentos fundacionais e normativos da igreja. Um texto também muito importante, 2 Pedro capítulo 3, verso 1 e 2. O apóstolo Pedro e os apóstolos aqui conversando entre si, confirmando aquilo que nós estamos aqui dizendo. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, referindo-se ao Antigo Testamento, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Percebe? Pedro, Paulo, eles estão afirmando que eles têm autoridade doutrinária universal. Porque quando Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, ele ordena que aquela carta seja lida em Hierápolis, seja lida em Laodiceia. Nós temos também, quando dividimos as epístolas, nós chamamos algumas epístolas de epístolas universais, epístolas circulares, ou seja, porque elas deveriam girar em torno dentro das igrejas, a fim de eles receberem um ensino apostólico. Agora, quando nós olhamos para as qualificações dos apóstolos, nós percebemos que as qualificações também definem o ministério apostólico, a sua missão. Eles fundaram igrejas, escreveram doutrinas, ensinaram de forma inspirada e autoritativa. Eles organizaram e ordenaram o modo como os discípulos deveriam viver em todas as eras da igreja. É o apóstolo Paulo que diz: vivam de maneira digna da vocação que vocês chamaram. Efésios capítulo 5, verso 1, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Filipenses capítulo 2, verso 15, sejam irrepreensíveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, para que vocês vivam como luzeiros no mundo. Veja, eles estão ordenando a igreja como ela deve viver.
Eles estabelecem o padrão e as qualificações dos oficiais permanentes da igreja. Eu destaco aqui por quê? Porque vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Os apóstolos têm um ofício temporário e momentâneo. E aí eles vão estabelecer ofícios permanentes, diáconos, presbíteros, pastores, bispos. Essas palavras são muito semelhantes e demonstram a amplitude do ministério pastoral. Nós veremos isso mais à frente, em outro sermão. Além disso, eles estabelecem a Escritura como regra de fé e de prática da igreja. 2 Timóteo 3,16 diz que a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Mas a igreja inicial, ela entendeu isso quando o autor Lucas escreve no capítulo 2, verso 42 de Atos, dizendo que essa igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Veja, eles não eram cristãos que recebiam por osmose ou adivinhação o tipo de vida que deveriam levar, mas era a doutrina autoritativa, inspirada, que os apóstolos escreviam e propagavam, que orientava o viver da igreja. Agora, ao estabelecermos biblicamente esse entendimento, até aqui nos dado, o que nós concluímos? Que o ofício apostólico que foi dado à igreja, ele tem um caráter fundacional e temporário. E essa é a terceira pergunta que eu quero responder. Por que o apostolado bíblico precisava ser temporário? Essa pergunta é fundamental para nós chegarmos à conclusão e discutirmos se são legítimos ou não os apóstolos modernos. E nós vamos ver, como nós já vimos em Efésios capítulo 2, verso 20, nós podemos atestar com toda veemência e certeza que o ministério apostólico só pode ser temporário, porque Paulo diz que eles foram o fundamento e o fundamento já foi lançado. Paulo não escolhe de maneira aleatória a imagem do fundamento e da edificação. Ele vai lá na construção civil porque ele quer comunicar que algo que qualquer pessoa entende. Não precisa estudar engenharia, não precisa ser um meio oficial, não precisa ser um servente. Todo mundo sabe que para construir algo, o fundamento é indispensável, mas o fundamento nunca é replicado. Ou seja, uma vez que você estabelece o fundamento, você não mexe mais nele, você não o altera mais. O que você faz a partir do fundamento é edificar, é colocar um tijolo acima do outro. É por isso que Paulo diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Veja, Cristo é a pedra angular, os apóstolos e profetas são o fundamento, a igreja é o edifício, e o apóstolo Paulo e Pedro vão dizer que nós somos como pedras vivas. E ao sermos edificados, nos tornaremos um edifício vivo para a habitação do Senhor. Paulo, ao ensinar aos Coríntios, no capítulo 3, verso 10 e 11, na primeira carta, capítulo 3, verso 10 e 11, ele também diz algo fundamental para nós entendermos isso. Ele diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, veja, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Veja, alicerce colocado, agora outros estão construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. Verso 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Quando Paulo está dizendo que a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e aqui em 1 Coríntios 3 ele está dizendo que esse fundamento, ou esse alicerce que está posto é Cristo, ele está dizendo que a doutrina que os apóstolos e os profetas fundamentam a igreja é o próprio Cristo como palavra encarnada e como palavra inspirada. Percebe como Paulo aglutina esse entendimento para que não tenhamos dúvidas. Mas, em segundo lugar, além de o fundamento já ter sido lançado, por isso
eu provo, por assim dizer, que o ministério apostólico é momentâneo, mas em segundo lugar, porque a revelação já foi completada. Se o ministério apostólico ele é de fundar, e nós vimos que ele é completado, logo não precisamos mais de novas revelações, porque nós temos a figura dos apóstolos recebendo revelações. O mistério que antes estava oculto, agora era revelado. Mas à medida que esses apóstolos vão escrevendo escritura e determinando os livros que compõem a Bíblia, e aqui a revelação das escrituras, ela sempre é supervisionada por Deus. Não foi Constantino que definiu, foi o Espírito que conduziu a igreja a um concílio de definir quais eram os livros. Logo, se a fundação já foi estabelecida, o ministério de receber revelação por parte dos apóstolos também termina. E eu gosto do apóstolo Judas, da carta de Judas, aliás, verso 3, quando ele diz a respeito disso. Judas, verso 3. Só tem um capítulo, então. É o versículo 3, ele diz: Amados, embora eu estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que, preste atenção, batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Irmãos, mais claro que essa expressão não tem como. Uma fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Ou seja, a revelação já foi trazida, o cânon já foi fechado. De uma vez por todas, vocês têm tudo o que precisam para a vida e piedade. É por essa fé que já foi estabelecida, que já foi dada, que vocês devem não só viver, mas vocês devem batalhar por essa fé. Vocês devem defender essa fé. Aliás, é o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 3, verso 15, que diz: santificai Cristo em vosso coração, para saber responder a respeito da razão da vossa fé. A razão da nossa fé é o fundamento dos apóstolos e profetas. É a escritura, é o cânon bíblico que nos foi dado. São os 66 livros que o Senhor supervisionou durante um período de 1.400 anos a 1.500 anos. Mais de 40 autores, em 3 idiomas. O Senhor supervisionou muito bem para que esse fundamento nos fosse dado como o tesouro da igreja. O tesouro da igreja, irmãos, é o evangelho que nos foi dado pelos apóstolos. Mas, em terceiro lugar, o ministério apostólico já se encerrou e por isso foi temporário, porque o Novo Testamento nunca ensinou a sucessão apostólica. Nunca. E esse ponto é importante porque ele demonstra não apenas que os apóstolos morreram, mas que o próprio Novo Testamento não apresenta nenhum mecanismo de perpetuar o ofício apostólico. E aqui, quando Paulo vai tratar da continuidade do ministério e dos ofícios da igreja, o que Paulo vai falar? Presbíteros, pastores, mestres, né? Pastores e mestres é a mesma terminologia, diáconos. Veja, ele nunca diz que tem que ordenar novos apóstolos. A única substituição foi aquela que Pedro estabeleceu em Atos capítulo 1. Veja, quando Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo 1, verso 1, olha o que ele diz. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Veja, ele não diz como os apóstolos que estão lá, como os bispos e diáconos. Depois, em Tito, capítulo 1, verso 5, que é um texto que nós usamos como as epístolas pastorais, textos dados à igreja para a formação de pastores, para o estabelecimento de pastores. Olha o que Paulo diz. A razão de tê-lo deixado em Creta, ele está falando, enviou Tito a Creta, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituíssem presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Veja, Paulo deixa uma instrução de como organizar o governo da igreja. E ele não diz que o governo da igreja se dá por meio de apóstolos. E aqui há algo muito importante, irmãos. Já no primeiro século da era da igreja, falsos apóstolos surgiram. Paulo vai defender isso em 2 Coríntios, quando ele chama de superapóstolos, estavam querendo enfeitiçar os coríntios.
em detrimento ao ministério de Paulo. Mas quando Jesus se revela a João na ilha de Patmos e dá a ele 7 cartas a 7 igrejas, o João vai escrever a Éfeso no capítulo 2, verso 2, e olha o que ele diz ali. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Olha isso. Que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então veja, desde do início da igreja, já havia essa ideia de sucessão apostólica, de pessoas se auto-intitularem apóstolos, mas a igreja aqui, quando Jesus escreve a ela e vai elogiar as suas obras, diz que eles colocavam esses falsos apóstolos à prova. E então, como que eles colocam falsos apóstolos à prova? Olhando para o que os apóstolos verdadeiros escreveram e liam lá que, opa, peraí, tem que ter andado com Jesus desde o batismo de João até a sua ascensão, tem que ter visto a sua ressurreição, e desculpa, vocês não podem cumprir esses requisitos, vocês são falsos e enganadores. A igreja confere a própria igreja pela Escritura, irmãos. A igreja não pode existir a partir das nossas ideias. As nossas vidas não podem ser vividas a partir das nossas ideias. Nós temos um fundamento que dá origem e organiza a nossa vida espiritual. Isso é as Escrituras. Então, o Novo Testamento ensina que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos e não esperar novos apóstolos. E aí, irmãos, nós precisamos aprender de uma vez por todas, uma das características da Escritura é ser uma espada a fim de defender a nossa fé. A igreja ela é caracterizada por Paulo como baluarte da verdade, um estandarte da verdade. Não adianta adentrar a igreja com falsos ensinos. Não adianta trazer novas revelações, porque os nossos pés precisam estar fincados numa única verdade absoluta que origina a igreja, que mantém a igreja e que conduzirá a igreja ao nosso bendito Salvador Jesus Cristo. E essa verdade é as Escrituras. Por fim, se o ministério dos apóstolos, então, ele já foi cumprido, e eu gosto sempre de dizer aquela frase, apóstolo bom é apóstolo morto. A pergunta final é, por que não existem apóstolos modernos? Veja, depois da morte dos apóstolos, ao longo da história, surgiram diversos movimentos, pelo menos 2 principais, reivindicando a restauração ou a sucessão do apostolado. E Paulo, inspirado por Deus, já sabia que isso ia acontecer. Não é à toa que quando ele se despede da igreja de Éfeso, na praia, lá em Atos capítulo 20, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso e ele vai se despedir deles e ele diz assim no capítulo 20, verso 28 e 29, lá em Atos. Ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Olha o que ele fala agora. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Paulo já sabia que falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos surgiriam. Por quê? Porque já surgiam no tempo de Paulo. O apóstolo João diz que os falsos mestres faziam caravanas para viajar como os apóstolos viajavam, para tentar desvirtuar a fé dos eleitos. Alguns defenderam a sucessão apostólica por meio dos bispos, e aqui aconteceu o primeiro cisma na Igreja Católica. Dividiu-se a igreja porque um bispo de Roma arrogou para si a sucessão do apóstolo Pedro, e aqui houve o primeiro cisma, a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. A Igreja Anglicana também quis ter esse representante principal por meio de bispos. Mas algo mais moderno, nós tivemos também uma outra tentativa de restaurar o próprio ofício apostólico por meio de igrejas pentecostais e neopentecostais, começando esse movimento nos Estados Unidos, e olha lá, dentro de uma igreja presbiteriana. Irmãos, nós precisamos muito estar fundamentados na Escritura. A gente sabe que os presbiterianos sempre foram muito bíblicos, mas no seio da igreja presbiteriana americana surge um cara lá que
usado por Satanás a fim de cooptar, e lá ele inicia a Igreja Católica Apostólica. Um novo movimento moderno. Mas qual é o problema desses novos movimentos? Qual é o problema o que tem no Brasil, a nova reforma apostólica, que começou aí nos anos de 2001? É que todos eles vão esbarrar no mesmo problema. Nenhum deles possui as qualificações bíblicas do apostolado daqueles que o Senhor chamou. Porque se alguém for se afirmar apóstolo hoje, eu gostaria de chamá-los e fazer algumas perguntas a ele. Lembra? Jesus escreveu à igreja de Éfeso dizendo: vocês combatem os falsos apóstolos. Então, como que nós combatemos os falsos apóstolos hoje? Nós vamos lá e perguntamos: você viu Cristo ressuscitado? Você foi chamado diretamente por Cristo? Você possui autoridade igual a Paulo e os 12? Você pode escrever escritura? Sua autoridade alcança toda a igreja, os seus ensinos são infalíveis? Irmãos, se eles tiverem um pingo de lucidez, eles não poderão responder de maneira positiva nenhuma dessas perguntas. No máximo, o que eles podem dizer a respeito de si: olha, eu posso arrogar para mim o significado mais amplo da palavra apóstolo, que é missionário, enviado, plantador de igrejas ou algo do tipo. Se eles forem honestos, mas eles não são, porque a Bíblia diz que eles são falsos apóstolos. Quando nós pesquisamos o movimento, e o Dr. Augustus Nicodemos, na sua tese de pós-doutorado, escreveu um livro que está disponível chamado Apóstolos. E lá ele vai defender que nenhum dos novos apóstolos arrogam para si esse título inferior de ser um missionário fundador. Eles querem ser apóstolos. Sabe por quê? Porque eles dizem à igreja que Deus está dando uma nova revelação. Eles não querem mais falar a uma igreja local, eles querem falar às nações. Por isso eles criam redes mundiais de apóstolos. O problema desses movimentos é que eles reivindicam o ofício apostólico, como nós acabamos de aprender aqui. Eles querem ser senhores da igreja. Eles querem ser aqueles que detêm a revelação, que detêm o monopólio do governo da igreja, que não permitem que a igreja, que são os membros, decidam o destino, inclusive a permanência deles na liderança da igreja. Mas como já vimos, irmãos, ninguém pode preencher os requisitos que qualificam alguém para o ofício de apóstolo. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos perder de vista algo aqui. O foco da narrativa de Paulo não são os apóstolos. Paulo está dizendo que Deus deu ofícios à igreja, e nós já sabemos no contexto maior que esses ofícios são para capacitar os santos para a obra do ministério. Mas o sujeito do texto não são os apóstolos. O sujeito do texto é Cristo. Paulo quer que olhamos para alguém maior que os apóstolos. Paulo quer que a gente enxergue Cristo aqui. Veja, Cristo não foi assunto aos céus e deixou a igreja sem liderança. Ele continua sendo a cabeça da igreja. Aliás, os apóstolos escrevem isso. Eles não arrogam para si o senhorio da igreja, muito pelo contrário. Eles defendem nos seus escritos que é Cristo quem é o Senhor da igreja. Porque, como nós vimos nos versos 8, 9 e 10 do próprio capítulo 4, foi Cristo quem desceu. Foi Cristo quem morreu, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado. Foi Cristo que subiu triunfante e vitorioso. E é Cristo quem continua governando a igreja e mantendo a unidade da igreja por meio do exercício dos dons, por meio dos líderes que ele capacita. Os apóstolos foram concedidos à igreja, irmãos, como parte do dom de Cristo. Eles receberam revelação, testemunharam a ressurreição, lançaram o fundamento da igreja, a fé que de uma vez por todas nos foi dada. E é exatamente por isso que eles cumpriram a sua missão. Nós não precisamos de novos apóstolos. Não precisamos. Irmãos, nenhum construtor continua lançando o fundamento depois que o edifício começa a ser erguido. Ninguém. Ninguém.
Temos engenheiros aqui, temos o Francisco que construiu a casa dele. Depois que tu lançou o fundamento, tu continuou mexendo no fundamento? Não, ele foi erguendo as paredes. Nenhum arquiteto continua redesenhando a planta depois que o projeto é concluído, irmão. E Cristo, ele continua distribuindo dons, mas não distribui mais apóstolos. Eles já cumpriram o seu propósito. O fundamento já foi lançado, o cânon bíblico já foi encerrado. O problema dos movimentos apostólicos modernos não é apenas uma questão do nome que os líderes usam. Não é um problema de nomenclatura. O perigo é que eles frequentemente levam a igreja a procurar neles novas revelações, a depender da sua autoridade, o que eles dizem, a sua cobertura espiritual. Para que você seja abençoado, para que você seja próspero, você tem que ficar sob a sua cobertura. Você precisa agora não consultar a Escritura, você precisa perguntar aos apóstolos que palavra nova eles têm para a sua vida. Quando isso acontece, irmão, sabe qual é o problema? A suficiência das Escrituras é colocada em xeque. Quando isso acontece, a autoridade apostólica bíblica é relativizada, nós começamos a nos perguntar, será mesmo que só havia 12 Paulo? Será que não pode ter outros apóstolos? Quando esses homens passam a reivindicar a autoridade da igreja para eles estão tentando usurpar a autoridade do Cristo, o Senhor da igreja. Veja, não é só um problema de nomenclatura. É um problema de quererem para si a glória que pertence a só um, que é Cristo o Senhor. Querem arrogar para si a autoridade que emana de um único lugar, que é das páginas da Escritura. Por isso, irmãos, devemos rejeitar veementemente qualquer homem que chegue até nós se intitulando apóstolo. Não só devemos rejeitar, como devemos denunciá-los. Sabe por quê? Porque nós já temos o testemunho apostólico preservado nas Escrituras. Nós já temos a fé que nos foi entregada de uma vez por todas. Tudo o que Deus julgou necessário para a vida e piedade, Ele já nos deu, como diz o apóstolo Pedro. E algo de maior importância, irmãos, porque o maior dom que Cristo deu à igreja não é o ministério apostólico. O maior dom que Cristo deu à igreja foi entregar a si mesmo por ela, mantê-la com a sua própria vida nela, fazer a manutenção dela por meio da habitação do Espírito Santo e da revelação da verdade que Ele já nos deu. É por isso que nós insistimos, leia a Bíblia, alimente-se da Bíblia, ame as Escrituras, coloque o seu coração à luz das Escrituras. Porque às vezes nós denunciamos os falsos apóstolos que não creem na suficiência da Escritura, mas nós muitas vezes vivemos também como quem não crê na suficiência das Escrituras. Decidimos a nossa vida, fazemos um monte de coisa sem a luz das Escrituras, que o salmista diz que é lâmpada para o seu caminho, que orienta a sua caminhada. Os verdadeiros apóstolos, irmãos, eles só faziam uma única coisa: apontavam para Cristo. A mensagem que eles pregavam era Cristo. A autoridade apostólica vinha de Cristo. As Escrituras que eles nos deixaram revelam Cristo. Eles podem operar milagres, eles podem ganhar o mundo, mas se eles não anunciam Cristo, não se sujeitam a Cristo, não se submetem ao senhorio de Cristo e das Escrituras, são anátema e nós não os reconhecemos. Portanto, irmãos, nós não honramos os apóstolos procurando substituí-los. Nós honramos o ministério dos apóstolos ouvindo atentamente o testemunho que eles deixaram acerca do nosso Salvador nas Escrituras. E hoje, o Cristo que concedeu apóstolos à sua igreja continua derramando dons ao seu povo. Continua edificando o seu corpo, governando a sua igreja e falando por meio da palavra inspirada, infalível e suficiente, que é a Bíblia. Por isso, a nossa esperança não está na nova reforma apostólica, nas novas revelações dos apóstolos. Não te desespere, não precisa sair buscando revelação em novos apóstolos.
Mesmo que o seu ministério seja gigantesco, mesmo que eles possam dizer, olha o tamanho da minha igreja, olha o alcance, a capilaridade dos meus sermões. Não me interessa, irmãos. Não interessa. Nós já temos a Escritura e ela basta. Por isso, nossa esperança não está nesses apóstolos, está no Cristo vivo, que já deu à sua igreja tudo o que ela precisa para ser edificada, para se manter santa, pura, zelosa e cheia de boas obras, adornada com boas obras, para que quando o nosso Senhor voltar, ao invés de nos dizer, apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não os conheço, porque as obras não garantem que seremos salvos, o Senhor dizer, Senhor, fizemos isso, aquilo em teu nome, nunca conheci vocês. Mas o que nós queremos ouvir não são novas revelações, mas é a voz do nosso amado Salvador dizendo, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado a vocês. Portanto, devemos nos manter fiéis ao firme fundamento da nossa fé, as Escrituras Sagradas que apontam em cada uma das suas páginas para o nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.